Esporte Terê. Esporte Terê FM. Olha ele aí. Felipe Abreu tá na área. É o artista, Fala, né? Zeca. Boa tarde, cara, beleza? Irmão, boa tarde, tranquilo você. Tranquilo. Clênio DJ que importa. fala sempre isso. É o artista, Felipe Abreu, Artista né? é ele, né, cara? É o artista do funk aí. Clênio, grande Clênio, figuraça, Formoso. cara. É, Formoso é uma figuraça. Formoso, né? bicudo, pode escolher. Não pode falar esse negócio já foi. Qual? Do Formoso ou do bicudo? Não, os dois. Agora já. Isso aí vai É fazer- carente também. Tem vários. É Formoso, bicudo, carente. Caraca, daqui a pouco ele manda Tomara que mensagem ele pra esteja ouvindo. você, cara. É. Pô, cara. Você Clênio é encontrar o gente Clênio, boa. dá aquele abraço legal nele, especial, Sim. que ele tá precisando, cara. Tá mesmo. Pode abraçar sempre, que ele tá sempre triste aí, Rapaz. carente, precisando de carinho. É isso aí, tá precisando. Agora, quem tá também assim, precisando de um abraço, cara, também chateado, é o David Ancelotti. E a torcida, rapaz. então? Não, ele tá nem fala, mas quentinho, a pô. torcida tá pau da vida, né? Ele dormiu quente depois, depois a do jogo orelha, de ontem, né? Imagina a orelha, né, rapaz? É, do cara. treinador. É, Pô, eu acho assim. Botafogo, cara, fez 3-0 no primeiro Sim. tempo. E aí, pô, parece que, né, ia repetir, que a torcida não gosta de falar 2023, coisa e tal. Eu falei, cara, vai ser 4-3, se for por pouco, hein? O Mirassol quase venceu. Então, assim, podia ter sido 4x4 também, né? Também. Teve um pênalti não marcado pra cada lado É, e exatamente. ambos, a minha opinião é que foram pênaltis sim, né? Exatamente. Que a arbitragem deu uma, né, sei lá, o do Botafogo foi no primeiro tempo, então eu não sei se o do Mirassol a arbitragem não marcou pra compensar o do Botafogo, mas, É, tem enfim, essas coisas, né? enfim, sim. Errou! É, enfim, a verdade complicado. é que, cara, absurdo o Botafogo abrir 3x0 e tomar 3 É, gols. não pode, né? Podia ser até o Real Madrid, mas, cara, você abre 3x0, meu irmão, fecha a casinha, no ruim fecha a casinha. A verdade é que o Ancelotti, inclusive, falou sobre isso, né? Ele falou que é difícil fazer uma análise, não tem muita explicação agora. Precisamos de tempo para analisar o que aconteceu na segunda etapa. Uma primeira etapa muito boa em que jogamos o melhor futebol e uma segunda etapa em que desaparecemos. Cara, o que acontece? O Botafogo fez os 3x0. Não sei se o Arthur que tava falando ali agora, mas ele falando do Vasco, o Vasco é soberbo, não sei o quê. Eu não sei se foi soberba do Botafogo, eu não sei, cara. O gol no segundo tempo, o primeiro gol do Mirassol foi logo com menos de um minuto. Mérito do segundo também, tempo. claro, para o Mirassol, mas... Claro, mas... Poxa, 3-0, Então, o que eu ia falar é o seguinte. eu acho assim, o Botafogo Parece que o realmente matou bobeira. Botafogo realmente desligou, cara. O primeiro gol do Mirassol foi muito rápido. Não sei se assustou o Botafogo, não sei, cara. Mas... Porque o Mirassol foi pra cima mesmo. E lembra Pra buscar o que eu resultado. perguntei dele, eu não sabia se ele tava na lista, aí eu procurando É. a lista de como Chico Chico, tava Francisco. O cara tava, o cara entrou porque- foi uma mudança do Isso, treinador. Ele tava se recuperando ainda, de Aham. lesão, coisa e tal. Então, assim, ele não começou jogando por causa da falta de ritmo, mas... Mas o primeiro gol foi dele. E ele é destaque. E foi uma mudança que o treinador do Mirassol fez, né? Botou um centroavante mesmo, né? O time tava mais móvel e deu certo, cara. E o Botafogo acabou tomando os outros 2 gols. O primeiro aos 12 e o outro 4 minutos depois. Então, cara, é um time que o Botafogo até criou, mas nada de muito, né? De muito, como é que eu vou dizer? De muito... Nada que ameaçasse, assim, nada de muito efetivo, né? Sim, sim. Contra o Mirassol. E aí, com isso, o Mirassol, quem teve as melhores oportunidades no segundo tempo, poderia sim exatamente. ter virado. Teve o pênalti que não foi marcado, mas aí você entende como justiça ou não. O Botafogo também teve um pênalti na primeira etapa, um pisão no Barbosa que não foi marcado. Ficou elas por elas, né? Um pênalti pra cada lado não marcado. Terminou 3-3. Fato é que o goleiro reserva, que era o terceiro, falhou ontem, né? Ele foi muito bem no jogo contra o São Paulo, mas ele falhou ontem. Então, eu não tem nem o que o Botafogo fazer, porque acredito eu que dificilmente ele vai conseguir contratar um goleiro. Agora, se não me engano, a janela tá perto de fechar, pode contratar aqui no Brasil, só se ele achar um goleiro parado aí num time aí, um segundo goleiro. Mas realmente assim, que ruim, vale investimento. Essa época é complicado. Mas é isso, o Botafogo precisa se reerguer. E o Sem técnico dúvidas. ontem ouviu aqueles gritos bonitos, né? Bonito, lindo, Não sei lindo. o quê. Realmente, Cheiroso. bonitão, né, cara? Complicado. Bom, e pra alegria da torcida do Fluminense, cara, o Guga vai renovar aí. Rapaz, a Com torcida o do time. Fluminense soltou fogos final de semana, muita esse final de semana, depois dessa notícia, né? O que acontece? O Fluminense fez uma primeira oferta de renovação lá em dezembro, o Guga recusou. Talvez ele esperasse chegar alguma coisa de muito, né? De muito vantajosa. Não foi o que aconteceu, então uma nova proposta do Pois Fluminense. porque até chegou segundo, assim, sondagens. Aconteceram sondagens. Segundo informações, chegaram sondagens de Sim. alguns times da Série A+. Nessa janela agora, o Fluminense pediu pra renovar com ele, que tentou a renovação em dezembro do ano passado. Aí, no meio desse ano, ele já podia assinar pré-contrato, né? Porque o contrato dele é até o fim desse ano só. Como
ele provavelmente recebeu algumas ofertas, sondagens de times da Série A, mas não deve ter sido nada de muito empolgante. Ele voltou Decidiu, atrás, é. procurou o Fluminense e, ao que tudo indica, eles já estão alinhados. Muito próximo aí de assinar uma renovação. Deve ser... Não tem um tempo, mas muito provavelmente por 2 anos, pelo menos, né? Pelo menos, O Guga tem 100 jogos pelo Fluminense, né? Não é qualquer jogador. Não, com certeza. Mas é um cara que vacila, mas é um cara que tá sempre apto a jogar. Exato. Né? O Samuel Xavier é um cara que... de repente os vacilos também são muito, porque ele é o reserva, né, cara? É um cara que joga nas não duas... Tá direto, né? É uns mas cara... também... Sim, ele joga nas duas laterais, né? Ele é um... Não vou dizer polivalente, porque ele faz mal as duas, né? Mas tenta, né? Então tá bom. Mas é um cara que ajuda. Muito provavelmente o cara de grupo. Veste a braçadeira de capitão quando não tem nenhum dos outros capitães do campo. Então, assim... então merece continuar mais um pouco, realmente assim... o Felipe Melo ficou lá até quase 50, né, rapaz? Ficou mesmo. Então, cara. assim... Se deixar, você fica até os 70 anos. Deixa o Guga lá, pô. O Guga não faz mal a ninguém. Isso aí, o Gilvaz agradece. Exatamente. Então as conversas seguem, né? Vamos Sim. ver, pro Guga continuar no Fluminense. Sim. Bom, o Vasco tá aí com essa semana cheia, pensando no clássico. E assim, o Diniz, cara, quer o Lucas Piton e o Tietê, mas parece que ainda são dúvidas para o clássico de domingo contra o Flamengo. É isso, Zé, que eles ainda estão com o departamento médico, né? Ainda não reforçam. O Diniz ainda não teve o reforço dos dois nos treinos, né? Acredito que se forem liberados, muito difícil o Piton, tá? O Tietê pode acontecer, também é dúvida. Se forem liberados, muito provavelmente treinem amanhã. Ou sexta. Ou sábado, né? Amanhã é sexta. Já, né, cara? Eu também tava pensando assim, rapaz, E esse dia hoje passa rápido a semana. São jogadores importantes. Então, mesmo que treinem um dia só, muito provavelmente vão pro jogo. Mas assim... Vão ficar à disposição, começar jogando. Se o Diniz usar a lógica do Ancelotti, eles não vão jogar. Porque, né, o Ancelotti, quem não treinou, não jogou. Né? Foi assim contra o São Paulo, que deu aquela repercussão assim, toda, né? Exatamente, que é um clássico assim, complicado, né? Então tem que estar todo mundo aí com um ritmo legal. Mas assim, lógico, amanhã o cara pode chegar, treinar pra caramba, o Tietê pode estar aí na disposição, assim, então tu vai. Verdade, vamos ver. Bom, e hoje tem Flamengo em campo, Flamengo e Estudiantes no Maraca, hein? Jogão. Sim, Zeca, 9h30 da noite é um confronto com muitas histórias, né? A gente falou ontem, né? Lembrando que o Flamengo passou aí pelo Internacional, né? Nas oitavas de final da Libertadores. A fase de grupos do Flamengo foi irregular, né? O Flamengo sofreu para classificar, classificou em segundo, o Estudiantes já classificou em primeiro no grupo do Botafogo. É o seguinte, os argentinos eles estão invictos a 4 mata-matas de Libertadores jogando fora de casa. Então eles não perdem fora de casa a 4 mata-matas de Libertadores. Não quer dizer que não foram eliminados nesse meio tempo, né? Mas muito provavelmente foram eliminados em casa. O Flamengo, cara, tá a 8 dos 11 jogos contra argentinos sem perder, né? O Flamengo, na verdade, venceu 8 de 11 jogos contra argentinos no mata-mata da Libertadores. É isso, ele venceu hoje. Hoje tem que vencer. Jogar se em botar casa, aí contar com a apoio da torcida. Não quer dizer também que classificou todos, tá? Pois é. Porque esses 3 que perdeu ou empatou aí, podem ter sido derrotas. Exatamente, né? Mas é isso, o Flamengo hoje... Tem o fator casa, que é muito importante. Tem. Vai ter algumas voltas, né, Zé? Como a gente falou, né? Tem voltas também. Léo Ortiz volta de suspensão, Bruno Henrique volta também. Ficou suspenso um tempo, mas teve... No jogo passado aí, pelo Campeonato Brasileiro, ele já poderia jogar, mas teve um controle de carga. E o Varela pode ser que seja relacionado, ainda não, né? O Flamengo não divulgou a lista, então ainda não saiu. O treino de hoje também, a gente ainda não teve informação que o Varela treinou junto com... Não, na verdade ele tá treinando com o grupo, perdão. Agora, mas se ele vai pro jogo mesmo... Muito provavelmente, já tá treinando com o grupo, né? Sabe, o Felipe Luiz não deve usar o jogador, porque ele não costuma forçar, né? Mas... Sei lá, o Varela tem jogado tão bem que pode ser que seja titular. Pode ser, tá aí à disposição. Dentre os desfalques, que também a gente só vai saber se foram ou não relacionados lá em cima da hora, o Jorginho e o Alexandre seguem fora, o Pulgar também, né? A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz. Varela ou Royal? Vamos botar aqui. Pode ser. O Varela, se tiver apto, né? Pode ser que o homem use, né? Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. De La Cruz estava cotado para jogar o jogo contra o Juventude, mas
o Felipe foi de Alan, né? Então, tudo pode acontecer, né, cara? Não se sabe, No né? lugar desse Pedro aí pode ter um Bruno Henrique. Pode. Eu acho que ele vai com o Pedro pelo jogo que é, por ser em casa e tudo mais. Lá na Argentina, eu acho que ele vai de Bruno Henrique. Eu também acho. Agora, o presidente do Estudiantes, cara, deu uma declaração curiosa, né? Ele falou, ter fé é o principal, tá viu, né? Nesse cara. jogo contra o Flamengo. Mas o que ele quis dizer? Cara, o Flamengo é muito forte, então eles têm que pensar que coisas boas vão acontecer, porque senão é complicado. Ele falou, admitiu, o Flamengo é muito forte. Isso, é. Não só na América do Sul, né? Ele Com falou. certeza. A verdade é que acho que ninguém queria pegar nem Palmeiras nem Flamengo. Né? Não, Muito mais pelo... O Palmeiras na Libertadores é um bicho-papão, né? Vamos falar a verdade. Muito Não, mais time pelo nome. cascudo na Liberta Já o também, Flamengo, né? cara, na Libertadores... Não sei, cara. O Flamengo todo mundo com medo, não é questão mas- de medo, não digo nem medo, mas o Flamenga na Libertadores, né? A verdade é essa. Já aconteceu Acaba várias dando vezes. mole às vezes. Mas eu acho que agora vai ser diferente. Eu acho que pelo histórico do grupo do Flamengo, né? O grupo da fase de grupos do Flamengo é pra deixar com o pé atrás por isso. Porque o Flamengo era pra. E como o Botafogo Mas também foi no isso. grupo do Estudiante. Mas depois... Era um time que era pra ter atropelado todo mundo. Exato. Podia ter uma dificuldade contra a LDU, sim, lá na altitude. Mas aqui embaixo, Exato. não, né? Acabou... Classificou em segundo É, e se acabou esperava, vacilando, sim, né, se esperava na muito fase de mais do grupos. Flamengo. Se esperava muito mais do Flamengo aí na fase de grupos da Libertadores. Acabou não acontecendo. E tem que ligar o alerta porque são argentinos. E argentinos são encardidos na Libertadores, irmão. rapaz. E o Verón, ex-jogador, né? Sim. Argentino. Todo mundo conhece bem. Hoje O Rossi presidente jogou do lá, cara. Estudiantes Vai ter falou. lei do ex hoje? Pra que lado, né? Porque o Rossi jogou lá. Gol. O Rossi, muito provável. Pode acontecer, óbvio. Mas muito provavelmente não vai acontecer do Rossi fazer um gol no Estudiante, né? Pá. E aí? Não tem essa necessidade, né? Não, tem, cara. Gol é sempre bom, não importa quem faz. Mas Mas- é aquela coisa, vai lá pra área, Espero pelo que, não amor de seja, Deus, né? espero que não seja uma lei do ex invertida, né, Rossi? Então não. vamos fechar o gol mais uma vez aí, É né? isso aí. Bom, palpites. Gabriel mandou aqui. Flamengo 3, Estudiantes 0. 3 a Palpite aí 0. do Gabriel. Bom placar, cara. É bom placar mesmo. Vou botar 2x0 Flamengo? 2x0? É. Tá bom. 2x0. Pra mim, 4x0 Flamengo. Que isso, É, rapaz. ué. Classificado, então, pra jogar com o time B lá, na Argentina. Se fizesse resultado. Cara, eu acho. Só não pode acho dar que mole sim. com o Botafogo deu ontem, irmão. Cara, que De resto, coisa, né? É. Tanto tempo que isso não acontecia, né? Que coisa. É verdade. Agora, é assim, o Ancelotti tem que parar, pensar e ver, cara, que assim, se não fosse Cara, o sobrenome é, dele, assim, ele já tinha rodado. Eu acho o seguinte, não é só culpa dele. É culpa dele, sim, mas, cara, os caras estavam em campo. Pô, 3 gols É de todo sem mundo. acordar, Acho que a maior dormindo, culpa é dele, mas... Cara, a maior culpa é Mas é de todo do planejamento do Botafogo o ano todo. O Botafogo já tá começou bom. um ano errado, né? Mas assim, em relação ao jogo de ontem, os últimos tem jogos, como, a culpa é dele. não Mas, tem como. realmente, se for comparar, a maior culpa Ah, é dele. claro. John, seu amigo John Textor, tio Patinhas. É. Tio Patinhas já assumiu, hein, A cara? torcida já tá. Ele Claro, a assumiu torcida pouco, já não né? tá com mais tanto amor assim, né? Quando tá tudo lindo, ele aparece, claro, festa, coisa pô. e tal, né? Claro, pô. Mas aí, agora não, tá lá. É. Resolvendo outras coisas, não dá não, vai aparecer depois. Meu camarada, aquele Valeu, abraço. Zequinha, Valeu, abraço, Felipe, irmão. até amanhã. Tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM.